comentar com você neste vídeo sobre essa vitória importantíssima do Flamengo para cima do Palmeiras, né? Dois times que lutam pelo título brasileiro. Comentar com você sobre o que eu achei de mais importante nas duas equipes. Neste que foi certamente um dos maiores jogos, né? De 2025 nos gramados brasileiros, né? A lamentar, contudo, a participação da arbitragem. Ridícula, lamentável, catastrófica, tá? A coisa é tão brutal que se eu for me ocupar da arbitragem neste vídeo, eu vou gastar quase todo o tempo falando só da arbitragem, tá? E é muito importante que as pessoas tenham algo muito claro, tá? A arbitragem, ela consegue prejudicar todo mundo, tá? Ela é muito mais incompetente do que vendida, embora possa ser vendida também. Então, tá? Temos que amadurecer e parar de comemorar no futebol brasileiro quando a arbitragem rouba contra o time, né? O time contra o qual a minha equipe está jogando. Porque a gente não vai evoluir nunca. E a arbitragem vai sempre fazer coisas horrorosas em campos como fez no jogo de hoje, tá? Antes de continuar com essa conversa aqui, só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem patrocínio de uma casa de aposta importante, gente. E olha só, calma lá. Por que não podemos falar de apostas esportivas? Por que este tabu? Qual é o problema? O problema é que não podemos e não devemos falar de qualquer casa de aposta, né? Precisamos entender o seguinte. As bets não patrocinam os clubes brasileiros, todos eles. Qual é o problema? O problema está com o apostador? Não é que o problema está com o apostador. E não é que o problema está necessariamente com a casa de aposta. A questão é como o apostador deve apostar e em que casa de aposta, né? Este é o ponto. Primeiro, tem que ser maior de idade. Mais de 18 anos, isso é importante, tá? Você tem que apostar com cautela, com sabedoria, tem que analisar jogo por jogo, analisar os acontecimentos do jogo, tá? Com calma, com dedicação, sem loucura, sem precipitação, tá? Tem que apostar com frieza também, ok? Você tem que dominar a arte de fazer uma aposta esportiva e não ser dominado por ela. Este é o ponto, é muito importante. Dito isso, você também pode ganhar um dinheiro com a aposta esportiva. E você pode, sobretudo, se divertir também com a aposta esportiva, mas com cautela, como eu disse, com sabedoria. E outro detalhe importante, né? Em que casa de aposta? Na Melbet. Melbet, entende aí? Melbet, tá? É nova no mercado brasileiro, chegou para detonar. É nova, mas, né? Eu conheço o pessoal da Melbet há mais de 3 anos. Eu digo para vocês, olha, vai por mim. Diferente, né? Todo dia tem gente querendo patrocinar esse canal aqui. Tem bet querendo patrocinar esse canal. Eu digo não. Porque pra mim tem que ser uma casa de aposta séria. Melbet, tá? Então, vai lá, né? Se cadastra lá. Usando o link que está no comentário fixado deste vídeo. Ok? Coloque o código JOSABR para você dobrar o seu depósito. É isso. Dobrar o seu depósito. Lá no Melbet. Com essa força lá, gente. Bora lá. Falar, portanto, desse jogo. Olha só. Assustador. Na minha opinião, o que a gente viu em campo nessa partida, tá? Primeiro de tudo que eu quero destacar, tá? Primeiro de tudo que eu quero destacar nesse caso aqui é o comportamento do Palmeiras, né? O comportamento do Palmeiras. Tivemos um jogo em que tivemos em campo os dois melhores times do futebol brasileiro, os dois que podem se encontrar na final da Libertadores de América. Muita rivalidade já está se instituindo ou voltando, né, em virtude desse possível encontro. Então, esse jogo se viu aí como uma amostra do que poderemos ter numa suposta final da Copa Libertadores de América, né? Agora, gente, bora lá, né? O Palmeiras teve mais do que o dobro das finalizações do Flamengo. Você consegue parar para pensar um negócio desse? O Palmeiras teve mais do que o dobro das finalizações certas, depende, né? Tem aqui um site que dá uma definição como não certa e tal, então vamos colocar o dobro. 8 contra 4. Tá? Calma lá, você que é flamenguista, vamos chegar nesse ponto, vamos chegar no Flamengo também. Mas é impressionante como o Palmeiras entrou para jogar. É impressionante como o Abel fez uma leitura de como a sua equipe deveria se comportar e qual era o comportamento da sua equipe que geraria problemas para o Flamengo. Né? E acho que o Abel foi muito bem sucedido nisso. Esse jogo é muito importante, porque quem perdeu saiu ganhando muita coisa nesse jogo. E quem venceu
Ganhou muita coisa, mas pode ter perdido algo também. Ok? Palmeiras trabalhando praticamente no campo de defesa do Flamengo, onde já se viu isso. Ô, Felipe Luiz, acorda, meu amigo. Que história é essa? O Palmeiras não é configurado para esse tipo de jogo, mas quando joga, né? Em teoria, não deveria fazer esse jogo tão bem como fez hoje. Jogou dessa maneira e jogou muita bola. Pressionou, atacou, não deixou o Flamengo suspirar, né? Não deixou o Flamengo suspirar. E aí o que acontece? O Arrascaeta, né? O craque. Foi lá e guardou. Guardou os 10 minutos. Nem isso modificou o Palmeiras. A maneira do Palmeiras jogar. Continuou pressionando. Continuou com a sua proposta. Empata o jogo aos 24 minutos do primeiro tempo. Continuou jogando muita bola, tá? Gente, é difícil. Eu tô tentando deixar de lado a arbitragem, né? Essa canalice, né, que representa a arbitragem brasileira. O que vai acontecer? No máximo, o árbitro vai para um resort, né, para ficar ali fazendo um treinamento, tal, para ele melhorar, tal, aí tudo pago, comendo o que há de melhor, vivendo ali durante uma semana, tudo luxo, pago com, né? Enfim, pago com o dinheiro que a CBF tira de jogos como esse. O árbitro vai lá e erra muito. A CBF tira dinheiro desse jogo aí, né? E acaba investindo no árbitro para ele ter um final de semana ou alguns dias ali de férias, né, no resort, em teoria, para que ele consiga aprimorar a sua condição de arbitrar partidas brasileiras. Bando de vaga, né? Você completa aí no comentário, né? Bom, tivemos, portanto, ali o pênalti no final do primeiro tempo, né? Aos 42 minutos, né? Que o Jorginho guardou. E aí, gente, surpreendentemente, 3 minutos depois, né, o Pedro faz o terceiro gol do Flamengo. O Flamengo vai para o vestiário com um placar, na minha opinião, desculpa aí, tá? Injusto. Pode discordar de mim, injusto. Você que é flamenguista, vamos lá, você acha que foi justo mesmo? Você pode até falar, não, tá tudo muito bem, bacana, mas você acha que jogou mesmo para 3-1? Não jogou, tá? Mas fica aí que eu vou te falar por que o Flamengo também tá de boa nessa história, tá? Voltamos então para o segundo tempo, né? E no segundo tempo o Palmeiras volta jogando muito também. O Flamengo tenta sair um pouco mais, né? Você percebe que o Flamengo tenta sair pelo lado do campo, tem dificuldade. Tenta sair por dentro, tem dificuldade. Agora, alguns erros individuais apareceram também por parte dos jogadores do Palmeiras, né? Alguns erros individuais que eu acho que afetaram um pouco o coletivo de certa forma. O Fux, por exemplo, na minha opinião, muito mal. Piquerez, ridículo, tá certo, ali no final tal, mas ridículo, né? Enfim, né? No fim das contas, o que a gente teve aí foi alguns erros individuais de jogadores do Palmeiras que também contribuíram para a derrota, mas não foi essencial, não foi o principal não. Antes de fechar o Palmeiras e entrar no Flamengo, deixa eu pontuar uma questão aqui importante. Deu orgulho de ver esse Palmeiras jogar hoje. O que esse Palmeiras jogou foi surpreendente. O que o entendimento do Abel sobre o jogo, a leitura e a maneira como ele preparou sua equipe, parabéns. Mas foi derrotado, calma lá. Tem algo no final que eu vou te falar que você vai ficar impressionado aí. Você pode discordar, mas você vai ficar impressionado. Fica aí comigo, né? Voltando agora ao Flamengo, para falar aquilo que eu vi no Flamengo, primeiro, de negativo. O Flamengo não pode jogar dentro de casa entregando protagonismo para um adversário, seja ele qualquer. O Flamengo não pode ser dominado no Maracanã dessa forma como foi dominado no jogo de hoje. Ô, Felipe Luiz, acorda, meu amigo. Foi estratégia, mentira. Foi nada. A maneira como o Flamengo se comportava em campo não tinha nada de estratégico. Tá? O Flamengo não tinha menos campo porque isso foi estratégico. O Flamengo tinha menos campo porque não conseguia tomar, né, os espaços do time alviverde. Tá? Contudo, sabe aquele perfil de time estranho que o Flamengo vem apresentando, que perde muitos gols? Cria e perde muitos gols? Não é cirúrgico. Foi o que o Flamengo foi. No jogo de hoje, isso não é pouca coisa. Não é. Neste final de semana eu assisti dezenas de jogos. Tá? Só destacar um deles, Atalanta contra Lazio. Atalanta teve 20 finalizações, inúmeras delas em direção ao gol. Sabe quantos gols fez a Atalanta? Nenhum.
Isso é muito o Flamengo de muitos jogos que a gente teve, não somente no Brasileirão, como também na Libertadores de América. Esse Flamengo hoje foi muito diferente. Conseguiu ser cirúrgico, aproveitando as oportunidades que foram criadas. Claramente com muito mais espaços, jogadores habilidosos, né, atuando com espaço, isso pode perfeitamente facilitar. Então foi o técnico Felipe Luiz que armou? Não foi. Então o Palmeiras errou, não errou. Acabou dando muito certo. Mais sorte do que juízo, certamente, mas também competência para saber guardar quando for necessário, deixando de lado todos os erros da arbitragem. Esse Flamengo está em construção claramente. A gente olhando para o Palmeiras, a gente percebe que é uma equipe mais pronta. O Flamengo ainda domina mais a fantasia, mas isso está se perdendo um pouquinho. Para que, na minha opinião, o Flamengo conseguir gerar mais problemas para o Palmeiras, precisa ganhar mais relevância tática. Tudo que o Palmeiras teve de sobra no jogo de hoje. Acho que o Flamengo se sobressaiu por individualidade, né, mas perdeu no tático. E isto é extremamente preocupante para o Flamengo numa possível final contra o Palmeiras. O Palmeiras é uma máquina da competitividade. Hoje saiu da sua zona de conforto e foi atacar o Flamengo. Não deu certo, mas vou dizer uma coisa para você. A mensagem que o Palmeiras mostrou foi espetacular. Uma mensagem que, de fato, né, nos indica, né, que as coisas podem se complicar para o Flamengo numa final. Então, quem venceu hoje deu sinal de que pode perder. Quem perdeu hoje deu sinal de que pode vencer numa suposta final entre Flamengo e Palmeiras da Libertadores de América, amigos e amigas. É isso, gente? É isso.